Queridos e amados irmãos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui diretamente do Templo Evangélico Assembleia de Deus em Cajueiro, distrito de Touros, Rio Grande do Norte. Para nós é uma satisfação muito grande para dar início neste momento ao culto de doutrina online. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para você. Convide aí os irmãos, amigos, compartilhe, porque algo Deus vai falar ao seu coração neste momento de crise, de pandemia, mas nós temos uma esperança que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu quero neste momento convidar você para orarmos. Quero convidar aqui o presbítero Alevilson para orar ao Senhor, e em seguida nós vamos louvar a Deus com 3 hinos congregacionais, a nossa irmã Neuma. Abençoados a paz do Senhor para todos, você que está do outro lado da tela, que Deus continue abençoando também a sua vida. Vamos nesse instante nos apresentar ao Senhor em forma de oração, pedindo a Ele uma bênção especial para este trabalho e para a sua vida também. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tudo, pelas tuas bênçãos manifestadas e reveladas no meio do teu povo. Que o teu Santo Espírito continue, meu Senhor, habitando entre nós. Recebe esta oferta da adoração a ti em forma deste culto que estamos prestando a ti nesta noite. O teu servo que administrar a tua palavra, viemos aqui, meu Senhor, para ouvir e aprender contigo, porque sabemos que tem muito e algo muito importante para entregar às nossas vidas. Te louvamos por tudo, Senhor. Amém. Salve a todos com a paz do Senhor. Convido a todos para abrir as harpas. Louvamos a Deus com o número do hino 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos vão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer!
louvaremos ao Senhor com outro hino, 547. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira destes santos nesta vida já cessou. Os Senhor, os ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para o santo transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Desta terra está subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que parece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para o santo transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas, nós ouvimos entoar. Aleluia, ao Cordeiro vamos indo para o lar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para o santo transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Aleluia, glória a Deus. Louvaremos ao Senhor com o número hino 26. Glória a Deus. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são tipo jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como
Graças a Deus por estes 3 hinos congregacionais, aonde tem trazido uma mensagem de fé, de esperança, de otimismo para aqueles que verdadeiramente acreditam na santa, inerrante, inconfundível palavra de Deus. Esta palavra é fiel e verdadeira. Tudo que está escrito, ela está no passado, no presente e no futuro. No passado, porque muitas profecias já se cumpriram, e dentre elas, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No presente, porque nós vivemos situações como esta que estamos vivendo. O mundo está vivendo esta situação de adversidade, de crise política, moral, espiritual, e tudo isso está escrito na palavra de Deus. E o futuro é porque a igreja aguarda a qualquer momento a vinda daquele que é fiel e verdadeiro, daquele que morreu, ressuscitou, está vivo e prometeu voltar. Esta é a nossa esperança. Espero que você, meu amigo, meu irmão, continue com esta esperança, porque o mundo está aí. Há um alarido muito grande de pessimismo, mas nós, que somos otimistas, dentro de uma perspectiva espiritual, que a qualquer momento, quem sabe pode ser hoje. Já ontem mesmo eu ouvia o presidente da República, já consciente, e esta é a preocupação de todos os governos mundiais, é que esta pandemia ainda não tem uma solução definida. Não há vacina, não há remédio. E dizia ele nas suas palavras, em que pode passar 1 ano ou mais esta situação. E o que vamos fazer nós como crente? Eu quero dizer para você que Jesus é fiel. Na pandemia ou sem pandemia, Ele é fiel. Na alegria ou na dor, Ele é fiel. Por sinal está escrito, Ele mesmo falando: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então que Deus abençoe. Eu quero com alegria apresentar aqui o pastor Américo, pastor, coordenador do setor 3. Ele tem família, já é familiarizado aqui conosco também. É o pregador desta noite. Com certeza Deus já colocou uma palavra no seu coração. E para nós sempre é uma alegria, uma satisfação, uma honra tê-lo aqui conosco, pastor Américo. E com certeza Deus vai lhe usar nesta noite para muitos que estão em casa. Até mesmo porque eu não gosto muito dessa palavra, fica em casa, particularmente falando. Mas tudo bem, nós estamos aqui no templo. Para você que de outro estado, você que conectou conosco agora e alguém pergunta: de onde é este culto? Aí eu quero dizer que este culto é aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Cajueiro, Distrito de Touros, Rio Grande do Norte. Eu quero convidar aqui o pastor Américo. Ele vai proceder com a leitura devocional do culto. E hoje o nosso cantor falhou, mas a mãe dele está aqui. Ela vai daqui a pouco louvar a Deus com 2 ou 3 hinos avulsos. Os tocadores estão aqui. Nós queremos agradecer, irmão Josinho, irmão Valdemir, muito obrigado. A irmã Neuma, o irmão Dário, que está ali nos bastidores. Há uma equipe grande aqui que Deus tem levantado para dar continuidade ao trabalho do Senhor, conforme tem um hino que diz assim: não vai, este trabalho aqui não vai parar, esta obra é de Deus, a porta ninguém pode fechar. Não vai, este trabalho aqui não vai parar, esta obra é de Deus, a porta que Ele abre ninguém pode fechar. Não vai, este trabalho aqui não vai parar, esta obra é de Deus, a porta que Ele abre ninguém
E mais uma vez o presbítero Levius está aqui também nos ajudando, vai orar, apresentando a nossa nação brasileira, enfim, apresentando todos, para que a nossa esperança continue acesa dentro de nós. Devemos orar pelos pastores, missionários, crianças, jovens, senhor, senhoras, pelos enfermos e por você, meu irmão. Nós vamos orar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero com alegria nesta noite cumprimentar a todos na paz do Senhor. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido de na noite neste dia chegarmos aqui em Cajueiro e poder participar com os irmãos na transmissão desse culto online. E nós agradecemos a Deus por esta oportunidade. Eu já quero aproveitar e também agradecer ao pastor Romualdo pela gentileza e pelo carinho com que sempre aproveitar, considerando o alcance das redes sociais, saudar não apenas os irmãos aqui de Cajueiro, mas todos aqueles que estão acompanhando a transmissão deste culto, de onde você estiver. Não temos condições de identificar todos, né? Mas o Senhor nessa noite tem uma palavra ao seu coração. Louvado seja Deus. Eu convido você a acompanhar a leitura desse texto que faremos nesta noite como leitura devocional no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 21. Você que está acompanhando a transmissão deste culto pode também pegar a sua Bíblia aí na sua residência, onde você estiver, e acompanhar conosco a leitura da Santa Palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós faremos a leitura a partir do versículo 21 e leremos até o versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém. Louvado seja Deus. Presbítero Levius, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, te agradecemos por tudo. Nesta noite, Senhor, usa o teu servo mais uma vez poderosamente. Viemos aqui, meu Senhor, para ouvir a tua voz. Fala conosco, fala com aqueles que estão nos seus lares, alguns que estão no trabalho, que estão carentes, meu Senhor, de ouvir a tua maravilhosa, harmoniosa e tão suave, doce e meiga voz. Viemos aqui, meu Senhor, porque queremos ser oxigenados com a tua presença, que a tua graça e a tua glória continue se manifestando em nossos corações. Nosso coração precisa, meu Senhor, da manifestação do teu Santo Espírito. Atenta para a necessidade da nossa nação. Repreende este mal, meu Senhor, esta enfermidade. Repreende o mal que há no coração dos homens, meu Senhor, que estão trabalhando para que as coisas venham ser dificultadas, mas pelo poder que há na tua palavra, nós queremos repreender qualquer ação maligna sobre a nossa nação. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos por esta oportunidade e cremos na ação do teu poder sobre a nossa nação, meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ouvir um louvor pelo nosso irmão Josias, depois nossa irmã Neuma com 2 louvores. Logo após esses 3 louvores, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Irmão Josias, louva o Senhor com um hino, depois a irmã Neuma com 2.
Saúdo a todos, amados irmãos que estão na escuta do programa, na paz do Senhor. Deus abençoe a todos e louvamos a Deus. Nesta oportunidade irei louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã de número 141. Glória a Deus. Uma tonalidade maior. Lá maior, lá maior. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimentou meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me vai sentir. Glória, doce amigo, eu querer, gozo me traz que obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimentou meu Jesus. Olha a mensagem. Sigo sem medo, meu Senhor, Ele cuida de você e me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimentou meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimentou meu Jesus. Glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mais uma vez, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de nós estarmos aqui para juntos louvar e engrandecer este Deus, que é tão grande e tão poderoso, é o nosso Deus. Louvarei o Senhor com hino que tem como título Deus proverá. Aleluia.
Ele é maior. Antes de passar para o irmão Américo, já que ele é maior, maior que um grão de areia, temos a pedra, maior que a pedra, temos o monte, maior que o monte, o horizonte além, maior que tu, meu Deus, não há
seja Deus. Mais uma vez, eu saúdo a todos na paz do Senhor. Nós agradecemos a Deus por esses momentos que Deus nos tem proporcionado de estarmos aqui diretamente do templo da Assembleia de Deus em Cajueiro. Como já tem dito aqui o pastor Romualdo, né? Cajueiro, distrito aqui em Touros, no Rio Grande do Norte. E considerando as restrições pelas quais nós estamos passando nesses dias, nossos irmãos aqui, sob a liderança do pastor Romualdo, têm feito essas transmissões ao vivo, diretamente aqui do templo em Cajueiro, e nós estamos alegres porque nessa noite Deus nos deu condição de chegar aqui para cooperar com os nossos irmãos, não apenas cooperar, mas cultuar a Deus juntamente com os nossos irmãos aqui nesta noite. O que temos feito, louvado seja Deus, e o nosso coração se alegra por isso. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, eu gostaria de pedir a atenção de todos, você que está nos acompanhando através das redes sociais. Nós fizemos uma leitura nesta noite no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, os versículos que lemos, do versículo 21 ao versículo 25. Louvado seja Deus. E nós queríamos compartilhar com os irmãos uma palavra que eu acredito bastante apropriada para os dias que nós estamos vivendo. O pastor Romualdo aqui já mencionou, e isso não é novidade para ninguém. Nós temos acompanhado os acontecimentos que se desenrolam a cada dia em todo o planeta, e nós percebemos, na verdade, a condição da humanidade, na sua grande maioria, enfrentando esse momento de crise, sem muitas expectativas, sem muitas certezas. Existem muitas interrogações. As respostas são procuradas pelos cientistas e pelas demais autoridades responsáveis, mas nos parece que não há ainda uma solução, humanamente falando, em vista, pelo menos a curto prazo. É o que é dito aí pelos meios de comunicação. E nós que servimos a Deus, você que está assistindo esse culto nesta noite, serve ao Senhor. Louvado seja Deus. E eu estava, quando li esse texto, alguns dias atrás, reli, na verdade, já depois que começou esse período do isolamento social que tem sido adotado em nosso país, e nós, particularmente, das igrejas, tivemos que suspender os cultos presenciais, e algumas congregações, a semelhança do que está acontecendo aqui em Cajueiro, estão transmitindo os cultos pela internet. Mas é uma situação nova para nós termos a impossibilidade de estar cultuando a Deus nos templos, como nós temos o hábito de fazer semanalmente, 3 ou 4 vezes na semana. Isso, na verdade, tem sido algo que para muitos de nós precisamos saber lidar com essa nova realidade, para que nós permaneçamos firmes no Senhor, na presença de Deus, que a nossa fé não seja abalada, mas ao contrário disso, que quando terminar tudo isso, que nós cremos que Deus há de dar uma solução, a igreja saia mais fortalecida, louvado seja Deus, na presença do Senhor, convicta de que o que nós estamos acompanhando a olhos nus é, na verdade, o cumprimento do que está escrito na palavra de Deus, que há de se cumprir como sinal que antecede a vinda de Jesus. E se nós conhecemos o cumprimento desses sinais, então para nós que servimos a Deus, é preciso estarmos despertos, alertas, louvado seja Deus, e sabermos que muito brevemente a igreja será arrebatada, e para que nós participemos desse grande advento profético, é preciso nós estarmos na presença do Senhor, fiéis e firmes, segundo a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu lendo esse texto, meus queridos irmãos, e o contexto de todo esse episódio aqui, que envolveu a história do apóstolo Paulo, eu fiquei meditando exatamente sobre quais atitudes nós, como cristãos, devemos tomar quando somos surpreendidos por determinadas circunstâncias que não estava
exatamente da forma como nós pensávamos que iria acontecer. O texto que lemos no capítulo 27 do livro de Atos, ele está contextualizado em uma ocasião em que o apóstolo Paulo estava sendo transferido de Cesareia para Roma. Paulo havia sido preso em Jerusalém. Os irmãos conhecem bem a história do apóstolo Paulo, e nós sabemos pelo que a Bíblia Sagrada nos revela que Paulo foi levantado por Deus como um apóstolo, embora não fizesse parte do colégio apostólico original, daqueles 13 que foram escolhidos, daqueles iniciais que foram escolhidos pelo Senhor, daqueles 12 iniciais. O apóstolo Paulo posteriormente converteu-se e Cristo o constituiu como apóstolo, e nós o conhecemos como apóstolo dos gentios, porque Paulo teve uma missão muito especial de pregar o evangelho aos não-judeus. Louvado seja o nome do Senhor, o que Paulo fez com muita coragem e obteve êxito, porque no período que Paulo exerceu o seu ministério, praticamente todo o mundo conhecido daquela época foi evangelizado, principalmente pelo apóstolo Paulo, em algumas viagens missionárias que Paulo fez em companhia de outros companheiros. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, queridos irmãos, que em função desta estratégia usada por Paulo de evangelizar os gentios, e na medida que o evangelho era pregado, muitos iam se convertendo, louvado seja Deus, e eram agregados à igreja do Senhor. Houve uma resistência naqueles primeiros anos dos judeus, que consideravam indignos os gentios de fazerem parte daquele povo escolhido pelo Senhor. E houve uma resistência muito grande por parte dos judeus, de maneira que inclusive a ação de um grupo conhecido como judaizante queria exigir que, se por acaso um gentil se convertesse a Cristo, ele precisaria obedecer os preceitos da lei de Moisés, o que foi combatido pelo apóstolo Paulo, pela experiência que Paulo teve com Deus e também pela revelação que Deus dera a ele. Louvado seja Deus, que para Deus não havia distinção entre gentios e judeus, todos faziam parte do povo do Senhor. A condição necessária era, na verdade, crer em Cristo, e essa condição continua válida para os dias de hoje também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas havia então essa resistência, e uma perseguição aconteceu por parte desse grupo de judeus que não aceitavam a conversão dos gentios. E se quando havia essa conversão, eles exigiam que aqueles gentios convertidos obedecessem os preceitos estabelecidos na lei de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Nos capítulos anteriores, nós vamos ver que Paulo, retornando de uma das suas viagens missionárias, embora tenha sido advertido por alguns irmãos de não ir para Jerusalém, louvado seja Deus, inclusive uma mensagem dada da parte de um profeta chamado Ágabo, advertindo a Paulo que não subisse a Jerusalém, porque ali ele seria preso. Mas Paulo, louvado seja Deus, consciente da missão, bendito seja o nome do Senhor, que Deus havia entregue a ele, Paulo seguiu adiante e foi para Jerusalém, louvado seja Deus, e ali, acusado injustamente por alguns judeus, Paulo foi preso, louvado seja Deus. No contexto dessa prisão, Paulo foi conduzido a uma cidade de Cesareia, e em Cesareia Paulo se revelou como cidadão romano e pediu que fosse conduzido à presença de César para ser julgado pelo imperador romano. Louvado seja Deus. E tomando conhecimento da cidadania romana de Paulo, então os governantes ali daquela época conduziram, ou fizeram com que Paulo fosse conduzido a Roma para ali ser julgado por César. E o episódio que lemos aqui no capítulo 27 trata exatamente desse texto, ou desse trecho da viagem entre Cesareia e, antes de chegar em Roma, aquele navio onde Paulo estava sendo transportado como prisioneiro naufragou, e eles chegaram a uma ilha chamada Malta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nós queríamos, queridos irmãos, chamar a atenção de todos nessa noite, exatamente algumas atitudes tomadas pelo apóstolo Paulo. Os irmãos vejam que o texto vai nos dizer no capítulo 27 que quando chegou em um determinado local, louvado seja Deus, Paulo, ele
Versículo 8 do capítulo 27, a Bíblia diz que costeando dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Louvado seja Deus. E mais adiante no versículo 10, diz assim: dizendo-lhes varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Versículo 11: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Então aqui nós observamos, irmãos, esse episódio em que depois de que aquele navio ancorasse ali em um porto, em um local chamado Bons Portos, Paulo, certamente conhecedor da realidade daquilo ali, ou mesmo tendo tido uma revelação da parte do Senhor, Paulo aconselhou aquele centurião que havia sido designado para conduzi-lo até Roma, de que não seria bom eles prosseguirem aquela viagem. Como diz o texto que lemos aqui, Paulo entendeu, certamente por uma revelação de Deus, o que iria acontecer posteriormente, que haveria muito dano, muito incômodo à navegação, à carga que aquele navio estava levando, e também para os tripulantes daquela embarcação ali, inclusive o próprio apóstolo Paulo. Mas o texto diz que o centurião acreditou mais na experiência do piloto e do mestre daquele navio do que Paulo estava dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nos parece que parecia uma viagem normal, parecia para aquele centurião, para os tripulantes daquela embarcação, para aquele piloto e aquele mestre daquele navio, certamente homens experientes na navegação, olharam para o tempo, para o céu. Era uma época do ano que certamente eles tinham conhecimento dos fenômenos que aconteciam naquele período, e eles acreditavam que tinham condições de chegar no lugar seguinte sem que acontecesse nada diferente. Louvado seja Deus. Isso me parece, irmãos, com muitas situações da vida que nós enfrentamos. Nós iniciamos o ano de 2020 aparentemente normal. Muitos de nós fizemos planos, projetos para executarmos durante o ano de 2020. A igreja do Senhor se preparando para as campanhas evangelísticas, os aniversários, os congressos, as atividades que nós fazemos normalmente no desenvolvimento da obra do Senhor em nossas congregações. Mas de repente todos nós fomos surpreendidos por esse episódio recente. Não apenas as igrejas, mas toda a humanidade, de repente tendo que lidar com algo absolutamente novo, inesperado. Louvado seja Deus, porque no decurso da nossa vida nós todos podemos enfrentar situações semelhantes a essa, de começar as coisas dentro de uma perspectiva normal e de repente sermos surpreendidos por eventos que nos deixam sem saber como sair daquela situação. Desta maneira aconteceu, irmãos, com aquela viagem que aqueles homens estavam fazendo ali naquela embarcação. Eles não deram ouvido ao que o apóstolo Paulo havia recomendado, e diz o texto mais adiante, louvado seja Deus, que o vento soprou brandamente. O vento soprou brandamente, e eles achavam que pronto, agora a coisa está correta, agora nós vamos navegar tranquilamente e chegaremos à próxima cidade sem nenhum contratempo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto vai dizer, irmãos, no versículo 14, que não muito depois, deu nele um pé de vento chamado Euroaquilão. Louvado seja Deus. Fenômeno certamente que acontecia periodicamente naquela região. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de um fenômeno que acontece no mundo todo, que é conhecido como El Niño, né? É um fenômeno da meteorologia que afeta o clima, os ventos, as chuvas. E ao que nos parece aqui, esse pé de vento, que havia um nome para designar ele, era um fenômeno que acontecia naquela região por onde aquele navio estava navegando. Mas quando eles saíram do porto, louvado seja Deus, o vento estava brando. Na nossa vida, muitas vezes, nós estamos caminhando, nós podemos até fazer uma comparação, nós estamos navegando na nossa vida, e o vento parece brando, mas de repente se levanta um vendaval, louvado seja Deus.
E as atitudes que o apóstolo Paulo tomou aqui, irmão, nessa história, elas são inspiradoras para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, o texto nos diz que eles prosseguiram aquela navegação, embora tivesse iniciado com um vento brando, mas foram surpreendidos ali com aquele fenômeno chamado, aquele pé de vento chamado Euroaquilão, e aquela embarcação então foi envolvida em uma grande tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela tempestade, ela durou por vários dias. Mais na frente o texto vai dizer que 14 dias aqueles tripulantes daquele navio estiveram ali sem ver a luz do sol, à noite sem ter orientação para a navegação, o vento muito forte, as ondas certamente muito altas, ameaçava naufragar aquela embarcação, e eles faziam de tudo ali para evitar aquele naufrágio, porque certamente morreriam todos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chamou a atenção aqui, irmãos, entre tantas coisas, nessa história tão bonita, protagonizada pelo apóstolo Paulo, é o que lemos aqui nessa noite a partir do versículo 21. Os irmãos imaginem que aquela tripulação, mais adiante o texto vai nos dizer que eram 276 pessoas que estavam ali naquela embarcação. Para a época, considerando a tecnologia da época, certamente era um navio grande, era um navio de grande porte para aquela época, para comportar 276 pessoas. É interessante nós considerarmos que havia ali naquela embarcação um centurião, e o centurião era uma autoridade romana, um militar romano, responsável pelo batalhão composto por 100 soldados, daí o nome centurião. Então ali 101 daqueles tripulantes eram o centurião e os 100 soldados que estavam ao comando daquele centurião ali. Os demais eram prisioneiros e também os tripulantes daquela embarcação ali. E essa tripulação inteira, irmão, se viu envolvida naquela situação ali difícil. Louvado seja o nome do Senhor, de maneiras que eles estavam desesperançosos de terem como escapar daquela situação. Quem sabe não, com certeza nos dias de hoje há muitas pessoas que já perderam a esperança. Há outras pessoas que depositaram a sua confiança em atitudes humanas, em medidas governamentais, em programas do governo, e na medida que o tempo vai se prolongando e essa crise vai continuando, há muitas pessoas que estão sem esperança, alguns estão perdendo a esperança. Mas eu quero dizer nesta noite para você que está acompanhando a transmissão desse culto, que Deus está no controle de todas as coisas, e por certo, no tempo certo, Deus nos dará a vitória e o livramento de toda essa tempestade que se levantou contra a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, é preciso que enquanto nós estivermos nesse período, nós que servimos a Deus, é preciso nós tomarmos as atitudes corretas, para não engrossarmos esse batalhão de desesperados que estão por aí. Nós olhamos nas cidades, olhamos pelos meios de comunicação e vemos uma humanidade atônita, porque esta enfermidade, ela não faz distinção de ricos nem de pobres. Todos estão afetados ou correndo risco de serem afetados por ela. É um pavor que toma conta da humanidade, mas a igreja do Senhor está ainda presente aqui nesta terra, para transmitir uma mensagem de esperança e fé, de confiança que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós temos essa certeza, nós não podemos engrossar esse batalhão de desesperados que estão por aí. Louvado seja Deus. Nós temos que aproveitar esse momento para tirar lições importantes para a nossa vida, porque a luta na vida do crente, ela ensina, ela nos ajuda a permanecer firme, ela nos ajuda a manter as nossas convicções bem firmadas na rocha. Louvado seja Deus. A luta não vem para nos matar, ela vem para nos fortalecer, e é por isso que nós temos que tirar proveito dessa situação. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo estava ali, meus queridos irmãos, estava no meio daquela situação difícil. Louvado seja Deus, em que aquela tripulação, constituída por 276 tripulantes, estavam
desesperados, sem saber o que fazer, louvado seja o nome do Senhor. Mas no versículo 22, meus queridos irmãos, nós encontramos o apóstolo Paulo se levantando ali no meio daqueles homens desesperados e transmitindo uma mensagem de fé e de confiança para eles. O texto diz: agora eu vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, louvado seja Deus, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos nesta noite, meu prezado amigo que está acompanhando essa transmissão, dizer para você que embora o cenário seja tão difícil, embora as perspectivas sejam difíceis de nós acompanharmos, embora as estatísticas tenham cada dia mais aumentado, eu quero dizer para você: mantenha a confiança em Deus, que Deus te livrará desse temporal, louvado seja o nome do Senhor, e não vai se perder nenhum da tua casa, da tua família, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Paulo ali, irmãos, transmite aquela palavra de esperança em um cenário de muita dificuldade. Para isso Deus levantou a igreja nesses dias, louvado seja Deus, para transmitir uma palavra de fé, uma palavra de confiança, louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos debaixo de uma promessa, e já foi dito aqui nessa noite, que o Senhor não nos abandona e nem nos deixa só. Ele não desampara a sua igreja, ela está continuando a sua marcha triunfante, porque diante de nós aí o Senhor dos Senhores, louvado seja o nome de Jesus. Nós temos uma esperança, porque a nossa esperança não está nos recursos desta terra aqui. Nós confiamos em Deus, nós depositamos a nossa confiança no Senhor, não desprezamos as ciências, os médicos que estão dedicando, alguns deles até a sua própria vida, para descobrir o tratamento para essa enfermidade. Nós acreditamos que Deus tem dado sabedoria a muitos, e certamente quando o remédio for descoberto, quando a vacina for descoberta, terá sido Deus que terá dado condições para que isso aconteça. Não desprezamos nem subestimamos o trabalho importante da medicina, mas eu quero vos dizer que a nossa principal esperança e confiança é ao Senhor, louvado seja Deus. É Deus, o nosso Deus, que tem nos guardado, louvado seja o nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, então, irmão, transmite esta palavra de esperança aos tripulantes que estavam ali, aterrorizados com aquela circunstância que eles estavam vivendo ali naqueles dias em que a tempestade alcançou aquela embarcação. Mas veja só, irmãos, o que diz o versículo 23. Depois de Paulo ter dado aquela palavra de ânimo aos tripulantes, aí ele diz por que ele estava com aquela confiança. Versículo 23 diz: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, louvado seja Deus, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo, louvado seja o nome do Senhor. Veja só, irmãos, que coisa interessante. Aquele navio estava sendo arremessado de um lado para outro, correndo o risco de vir a naufragar por causa daquela tempestade que se levantou no meio daquela viagem, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que o anjo de Deus apareceu a Paulo, louvado seja Deus. O anjo do Senhor, o anjo de Deus apareceu a Paulo naquela noite, louvado seja Deus. E eu fico pensando, meus queridos irmãos, eu creio que você concorda comigo, que se o anjo apareceu a Paulo, irmãos, Paulo não estava jogando conversa fora com aqueles tripulantes. Se o anjo se revelou para Paulo ali, irmãos, certamente Paulo estava ali em algum lugar daquele navio, com a face no pó, buscando a presença de Deus. Paulo certamente estava ali, irmãos, descendo na presença do Senhor em oração, para que Deus desse livramento a ele e àquela tribulação, irmãos. Porque o anjo não ia aparecer se Paulo estivesse ali contando anedota ou contando brincadeiras com aqueles tripulantes, querendo acalmar ele com histórias de carochinha. Não, Paulo estava ali, irmãos, pagando um preço da oração, louvado seja Deus. E no contexto daquela busca de Paulo, Deus se revelou a ele através daquele anjo ali, louvado seja Deus, e entregou uma mensagem a Paulo: Paulo, não temas que não vai se perder nenhum, louvado seja Deus, porque importa que você seja apresentado, louvado seja o nome do Senhor, a César, que você seja conduzido a Roma, louvado seja Deus. O destino final daquela a cidade de Roma
Roma, onde Paulo seria julgado pelo imperador romano. Então Deus estava dizendo a Paulo ali, através daquele anjo, que ninguém perderia a vida naquela embarcação. Queridos irmãos, nós estamos no meio de uma tribulação, nós estamos no meio de uma tempestade, nós podemos usar essa expressão. Então qual a atitude que nós devemos tomar no meio da tempestade? Será que nós vamos ficar como os demais desesperados? Vamos ficar por aí propagando o terror, com medo de ser contaminado? Nós temos que tomar as devidas providências para nos precaver, segundo as orientações que são dadas pelas autoridades, mas nós não vamos ficar paranoicos, achando que de qualquer forma vai ser contaminado, e fica essa situação de pânico no meio da população. Nós temos uma esperança, Deus está conosco, nós tomamos os cuidados, mas é Deus quem nos livra. Bendito seja o nome do Senhor. É Deus quem nos dará a vitória, louvado seja Deus. Paulo estava no meio daquela tribulação ali, irmãos, mas ele encontrou tempo para orar a Deus. Você precisa dedicar tempo para buscar a face do Senhor. Desligue a televisão, os meios de comunicação que estão na sua grande maioria propagando estatísticas que só fazem gerar medo e pavor nas pessoas. Entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto, dobre os seus joelhos e apresente essa situação a Deus, porque certamente Deus vai te dar vitória e livramento. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo desceu ali, irmão, certamente ao porão daquela embarcação. E eu estava meditando hoje à tarde e pensando como foi diferente a atitude de Paulo em relação a de Jonas. Porque quando Jonas desceu ao porão do navio, que também estava envolvido em uma grande tempestade, a Bíblia diz que Jonas desceu para dormir, mas Paulo desceu para orar. Bendito seja Jesus. Paulo desceu para buscar a face do Senhor, e Deus se revelou a ele através daquele anjo, dando-lhe uma mensagem de esperança para os tripulantes daquela embarcação. Louvado seja Deus. Deus está usando a igreja nesses últimos dias para avisar este mundo, louvado seja o nome do Senhor, que está no meio dessa tempestade, que há uma saída, que há uma solução. Louvado seja Deus. Que você precisa entregar a sua vida ao Senhor, que você precisa entregar o seu destino a Deus, porque além desta vida há algo que nos espera na eternidade, e o que Deus tem reservado para aqueles que aceitam a Cristo é algo muito melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está levantando a igreja nesses dias de tempestade para transmitir uma mensagem de esperança a esse mundo que está perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo nos dá aqui, irmãos, essa lição importante, uma lição de confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Uma lição de ânimo. Louvado seja Deus. A igreja precisa transmitir uma mensagem de esperança para o mundo que está perdido, e para isso nós devemos descer à presença de Deus, buscar a presença de Deus. Se Deus não se revelar a nós através de um anjo, nós temos a sua palavra que ele revelou, louvado seja Deus, para nós transmitir a este mundo que está desorientado. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí um mundo precisando ouvir a mensagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, quais as nossas atitudes em tempos de crise? Paulo nos dá essa lição, irmãos. Confiar em Deus, buscar a presença de Deus. É preciso nós termos serenidade para entender que no momento como esse que nós estamos vivendo, nós temos que ter equilíbrio e bom senso para tornar as coisas, para agir da maneira correta. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos negligenciar nos cuidados que temos que tomar, mas não podemos nos desesperar, não podemos perder o ânimo, não podemos perder o desejo de estar na presença de Deus. Paulo nos dá essa lição aqui, irmãos, em que no meio daquela tempestade ele desce à presença do Senhor. Há outras atitudes adotadas por Paulo aqui, louvado seja Deus, que nos chama a atenção também, irmãos. Aquele navio, ele foi envolvido naquela grande tempestade. Em um determinado momento dessa tempestade, alguns marinheiros pensaram em pegar um bote que tinha ali naquele navio e tentar escapar sozinhos, um grupo menor daqueles marinheiros. E Paulo disse: olha, se alguém sair do navio, os demais morrerão. É preciso que todos fiquem juntos nessa hora. Louvado seja Deus. Ninguém pode sair dessa embarcação, porque o que Deus me disse é que todos deveriam estar juntos, para que Deus desse um livramento final a todos.
E eu aprendi uma lição interessante com isso, irmãos. É que no momento de crise nós precisamos estar em comunhão também um com os outros. Nós precisamos estar unidos um com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Em um mesmo propósito, em um mesmo desejo. Louvado seja Deus, de buscar a presença de Deus, o socorro de Deus, a fim de que Deus venha trazer uma solução para esta situação. Paulo advertiu ali, irmão, não desce, não saia ninguém. É preciso que todos nós fiquemos aqui juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu fiquei observando esse texto, irmãos, e observei que Paulo, ele teve o equilíbrio que nós devemos ter hoje, de confiar em Deus, porque Paulo orou a Deus, recebeu a mensagem de Deus e entregou a mensagem àqueles homens ali. Mas Paulo também fez coisas que cabia a ele como homem fazer. Paulo recobrou o ânimo daquelas pessoas. Deus deu a mensagem a Paulo, mas Paulo fez algo da parte dele como ser humano também. Paulo transmitiu uma mensagem de esperança. Uma outra coisa que o texto nos diz aqui, irmãos, é que Paulo, embora Paulo soubesse que o que Deus havia dito se cumpriria, Paulo recomendou aos marinheiros que comessem, porque já fazia muitos dias que eles não comiam. Então Paulo não confiou, porque Deus tinha dito que iria dar salvamento a todos eles, ia dar livramento a todos eles. Paulo não negligenciou em fazer as coisas que eram humanamente necessárias de serem feitas naquele momento ali. Assim deve ser nós nos dias de hoje. Há coisas que nós como seres humanos precisamos fazer, a precaução que temos que adotar, os cuidados que temos que ter, louvado seja Deus, em relação a esse período que estamos vivendo. Mas não podemos esquecer que Deus é quem está no controle de todas as coisas. Paulo recomendou ali que aqueles homens se alimentassem, porque precisaria de ter força física para poder sair daquela embarcação. O texto vai nos dizer que a embarcação ela não chegou literalmente na praia, né? Ela encostou antes de chegar na praia ali, e as ondas começaram a romper a polpa daquele barco ali, e eles tiveram que nadar, alguns em tábuas e outros em alguns objetos daquele navio. Então havia a parte humana que tinha que ser feita ali também. E é isso que nós temos que ter, irmãos. No momento de crise, nós temos o equilíbrio e o bom senso para tratar as coisas humanamente que estão ao nosso alcance, mas não perder o conceito espiritual, louvado seja Deus, de confiar em Deus, de ter fé em Deus. Há pessoas que ficam zombando de nós porque nós estamos orando e repreendendo a ação desse vírus, mas a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós estamos usando as medidas que são orientadas de precaução, mas nós não deixamos de orar, porque nós cremos que é Deus que vai repreender esse vírus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, que nós tenhamos equilíbrio, como teve o apóstolo Paulo no meio daquela viagem ali, que embora envolvido em uma grande tempestade, mas ele teve a sensatez, ele teve o equilíbrio, louvado seja Deus, de confiar em Deus e fazer o que era preciso ele fazer também. Que Deus nos abençoe nesta noite. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Essa tempestade vai passar, ela não veio pra ficar, já tem seu dia marcado. Tudo tem limite, tem seu fim, uma noite não é nada, Deus tem pressa para agir. Glórias a Deus, eu esqueci. Só sem Manilva venha cantar esse hino, chega Manilva. Essa tempestade vai passar. Jesus, eu pergunto, você recebeu a palavra nesta noite? Nós sentimos agraciado por Deus, por esta palavra tão abençoada, por este momento tão oportuno que nós estamos vivendo. Deus continue abençoando o pastor Américo. Desde já eu quero agradecer atender o nosso convite de estar transmitindo a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus falou grandemente ao coração de muitos crentes e amigos que está nos assistindo nesta noite. Glória a Deus, né, irmãos? Sabemos que essa tempestade vai passar. Louvado seja Deus. Essa tempestade vai passar, ela não veio pra ficar, já tem o seu dia marcado. Deus determinou até a hora, ela vai ter que ir embora, o momento é chegado. Assim como as ondas têm limite, batem na praia, desistem.
Graças a Deus, já estamos chegando ao final do culto. Nós queremos convidar o presbítero Alevilson para ele trazer algumas informações, se vai ter algum trabalho pela manhã, à noite, domingo. Em nome de Jesus. Abençoados, louvamos a Deus pela palavra que ouvimos nesta noite, uma palavra de fé, de ânimo. É hora de continuar avançando, não olhar para a tempestade, não olhar para as tábuas do barco que está se desprendendo, mas olhar para aquilo que Deus falou através do anjo a Paulo e hoje através do seu servo, através da sua palavra para nós nesta noite. Amanhã, pela manhã, teremos Espaço Kids de 10 às 11 horas aqui na igreja. À noite os jovens estarão também prestando a sua oferta e adoração ao Senhor no momento aqui de culto dos jovens. Domingo, de 11 a meio-dia, programa Boas Novas aqui na igreja. Será transmitido pela página do Facebook AD Cajueiro 2020. E domingo à noite, grande culto evangelístico. Pronto. Então, domingo à noite, culto evangelístico. E a igreja do Senhor não para, irmãos. Enquanto nós estivermos nessas limitações legais aí, e tivermos que estar transmitindo os cultos online, exclusivamente online, nós estaremos aqui prestando a nossa oferta de adoração ao Senhor. Para ficar bem gravado na sua memória, todos os domingos, sempre a partir das 19h30. Todas as quartas-feiras, escola bíblica. Todas as sextas-feiras, culto de ensinamento. Domingo, culto evangelístico. Quarta-feira, escola bíblica. E sexta-feira, culto de ensinamento. No sábado nós temos de 10 às 11 o momento infantil, Espaço Kids, e à noite o Espaço dos Jovens. E no domingo pela manhã, de 10 às 11 horas, não, 11 a meio-dia, nós temos o programa Boas Novas. Terça e quinta-feira à noite, a partir das 19h30, nós sempre fazemos culto ao ar livre. Grupo um pequeno, poucas pessoas, bem afastados, tá certo? Não levamos cadeiras. Você que é aí de Cajueiro e via algum som iniciando a partir das 19h30, você sabe que já é um culto da Assembleia de Deus, e prestando também a sua oferta e a adoração ao Senhor. Aproveitando a oportunidade, segundo o decreto da governadora, que a cada 15 dias há uma análise da situação, e dia 20, no caso, será visto a situação como está o estado do Rio Grande do Norte, e aí ela toma as medidas providências de aumentar a quarentena, flexibilizar algumas coisas, que até agora o único que não tem sido incluído é a igreja. Mas domingo nós já vamos anunciar para quinta-feira a Santa Ceia. Se ela colocar a igreja no decreto como um momento de ajuda, de fé, de transmitir uma mensagem para quem está precisando, aí a gente vê se vai ser com 20 pessoas ou com mais, ou até com menos, mas a gente já começa a divulgar domingo a nossa intenção de aproximar os irmãos cada vez mais da igreja, e a igreja tem a responsabilidade de não se ausentar, conforme foi pregado aqui até nesta noite, né? E nós temos que pedir a Deus uma orientação, estratégia, visão para alcançar os irmãos também neste momento, não de distanciamento, mas de aproximar de uma forma mesmo restrita, nós possamos estar em comunhão, tá bom? Então domingo nós vamos já anunciar para a próxima final de semana a Santa Ceia do Senhor, com muito ou com pouco, mas nós vamos Jesus. Nós vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor por tudo. Na passada, no final do mês passado, a gente a igreja abraçou a causa, alcançamos em 4 dias 218 pessoas, e aí vai dar tudo certo em nome de Jesus para nós alcançar também um objetivo, embora que seja
foi de 4 vezes, pode ser a semana toda, a gente vai fazer em nome de Jesus. Nós queremos convidar o nosso irmão Josias. Ele vai orar, agradecendo a Deus. Mais uma vez eu agradeço nosso irmão pastor Américo, a irmã Neuma, o presbítero Levius, todos aqui presentes, nosso irmão Dário. E após a oração, o presbítero Levius vai impetrar a bênção apostólica. Graças a Deus por tudo. Vamos agradecer a Deus por este trabalho que foi falado a palavra, muito importante. Tem falado aos nossos corações. O Senhor é bom e a igreja que milita a boa milícia da fé continua glorificando a Deus. A Bíblia diz que os mortos não louvam a Deus e nem os que descem ao silêncio, mas os vivos louvam. E nós estamos aqui agradecendo a este Deus que é grande e é maravilhoso em nossas vidas. Oramos. Eterno Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por tudo, Senhor, por este trabalho realizado em teu nome, pela tua palavra que é a verdade, que fortalece, que edifica, que renova. E nesta noite tem sido dado este alimento glorioso àqueles que foram alcançados, meu Deus. Continua trabalhando na vida de todos, tirando, Senhor, este temor, esta ação tenebrosa, mas há uma esperança. Tu és o Deus da esperança, e por isso nós louvamos a Ti e Te glorificamos pela riqueza da Tua grandeza. Continua com a mão estendida, dá vitória a todos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Você que é de Cajueiro, lembre-se, o nosso tesoureiro, o presbítero Josivaldo, sempre está aqui, viu? Os trabalhos de quarta, de domingo e de sexta-feira, ele sempre está aqui. Quando você vier cumprir com o seu compromisso, ele está aqui para lhe atender muito bem. Vamos receber a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo continue pairando, sempre abundante na vida de todos, e aos que creem, digam amém. Amém. Abençoe.